Olá, estamos aqui juntos para mais uma conversa e que esta conversa objetiva levar uma ajuda para muitos pais, mães que me procuram em busca de orientação para entender por que filhos adultos desrespeitam, exploram os próprios pais. Minha gente, a criança, ela aprende o que vivencia. E os adultos à sua volta são os primeiros exemplos de seres humanos que elas vão copiar e com eles interagir e aprender sobre o uso das suas habilidades, das suas inteligências. Sobretudo, a inteligência emocional, que muitas vezes é negligenciada, pouco praticada na maioria das famílias. Família é um grupo de pessoas que tem um relacionamento, necessariamente não apenas pela consanguinidade, mas também as famílias modernas pelo gregarismo. As pessoas vão se unindo em torno de um propósito, interagindo também por meio de seus relacionamentos afetivos, que deixam marcas e aprendizados profundos. Esses aprendizados alicerçam estruturas de personalidade, desde a vida intrauterina. Vejam um outro vídeo aqui neste canal que publiquei sobre a herança emocional. Há muitos esclarecimentos hoje. Então, quando um filho, uma filha, desrespeita os próprios pais, não consideram fatores importantíssimos de um relacionamento, quando exploram esses pais, depois de adultos, vamos pensar aqui nós, juntos. Isto não começou de repente. Houve uma lacuna, houve desatenção, despreparo, desorganização neste grupo familiar. Um grande pesquisador dedicado ao estudo das famílias, dos grupos, foi Bert Hellinger. E ele afirmava que, como um sistema, a família segue leis naturais. E uma dessas leis naturais é que existe uma ordem, existe uma hierarquia, existe aquele que veio primeiro. E esta pessoa que veio primeiro, seja o pai e a mãe, também oferece o que recebeu. Assim, os filhos, uma nova geração, se beneficiam, recebem o que os pais doam para eles. E doam o que podem dar. Doam aquilo que conseguem da melhor forma com o que receberam. E assim continuam as outras gerações. Em princípio, podemos observar que, se há desrespeito a uma ordem, quem chegou primeiro? O pai, a mãe, o irmão mais velho. Então, esses devem ser respeitados e honrados. Se não há este tipo de educação, porque houve falha no processo formativo desse filho. Em geral, quando os dois pais seguem opiniões diferentes sobre educação, a criança fica também dividida, lacunada, desorientada. Muitas vezes um pai é muito permissivo e o outro tenta corrigir esta ação, sendo também, às vezes, exageradamente coercitivo. Quer cobrir as falhas do outro, então dá os limites. Ou fica para o pai ou a mãe a situação mais desagradável de colocar limites que o outro não quer colocar. Em geral, quando isto ocorre na família, vai haver a omissão, a negligência, o descaso,
o descompromisso do filho ou da filha. Por quê? Uma família que mora no mesmo ambiente, todos têm responsabilidades uns com os outros. Deveriam ter. Mas o que acontece é que muitos pais, muitas mães acham que tem que oferecer facilidades. E muita facilidade não permite que a pessoa, que a criança, o jovem, aprenda que tem que aprender a superar dificuldades, que tem que amadurecer para poder ter condições de lidar e ser responsável pela própria vida. Então, quando nós verificamos filhos adultos que até já têm os próprios filhos, que se tornam dependentes e cobradores dos pais, porque acham que os pais têm que oferecer continuamente ajuda. E muitas vezes, o que eu tenho visto, presenciado e ajudado em muitas famílias, é que os filhos continuam achando que os pais têm que apenas dar, quando, na realidade, os filhos deveriam passar pela a fase preparatória da vida, que vai desde a infância até o final da adolescência, e que pudessem entrar numa fase adulta, já com uma responsabilidade pela própria vida, que assim também é com os animais. Os animais preparam seus filhotes para serem independentes e darem conta da própria vida. Por que então acontece isso com as pessoas, com os pais e as mães que se queixam que os filhos maltratam muitas vezes até? E olhem, pasmem se quiserem, mas é fato que eu já pude vivenciar na clínica, atendendo pessoas e famílias, que há filhos que espancam os próprios pais, roubam os próprios pais, enganam, inventam mentiras para ganhar benefícios, ou se tornam permanentes vítimas, ou culpam os pais por aquilo que não conseguiram fazer com a própria vida. A dica é simples, amigos. O limite da ajuda é proporcional aos recursos que você pode oferecer, sem sofrimento, sem estresse, sem adoecer. Porque muitos pais adoecem numa tentativa de ajudar o filho negligente, irresponsável, inconsequente, aproveitador. É fato que a nossa sociedade está cada vez mais exigente para que tenhamos uma vida em condições de sobrevivência digna. Mas então, todos os filhos, educandos, devem ser preparados para uma vida em mudança contínua, que é a nossa realidade hoje. As mudanças são muito rápidas e nós precisamos estar preparados para as mudanças rápidas e prepararmos nossos filhos, nossos netos, nossos descendentes para essas mudanças inevitáveis do mundo de hoje. E para isso é necessário ter uma base sólida, uma formação, uma profissão ou várias profissões. É necessário ter um plano B de vida, que não seja atrelada à vida daqueles que já puderam oferecer o melhor que podiam ter oferecido, realizado. Então, se está faltando respeito na sua família para a condição de pai, que deveria ser honrada pelo filho, houve um erro que ainda pode ser corrigido, com muita conversa, com terapia familiar, com até a possibilidade de fazer uma terapia de constelação familiar, que é muito útil para que os fatos ocultos na família, desconhecidos, inconscientes, sejam revelados. E todos podem se beneficiar olhando o posicionamento de cada um nesta família e os sentimentos e as emoções e os traumas que estão encobertos nessas relações em que o filho muitas vezes quer tomar o lugar do pai ou da mãe e dirigir a família, e muitas vezes quer continuar também criança para receber somente atenção e benefícios. Não quer ficar adulto porque aprendeu a ter facilidades demais e não desenvolveu a força de vontade, a perseverança, a capacidade de sobrevivência como pessoa cidadã responsável pelo seu destino, pela sua vida, pela sua realidade. Então, queridos pais, queridas mães, queridos filhos, vamos olhar então para a família de um modo mais solidário. Então é necessário que exista valores como generosidade, solidariedade,
sobretudo respeito, amor, porque as leis do amor, elas são claras. Numa família, todos precisam receber a sua cota de amor, de respeito, de solidariedade, para que essa família funcione de modo equilibrado. Quando algo acontece na família e há um desconhecimento e isto é deixado de lado, a força da organização familiar, do sistema familiar, vai levar esta família a situações bem desagradáveis, a conflitos em que, e nesses conflitos, estão encobertas as reais causas dos relacionamentos difíceis, incompreensíveis, porque não se parou para analisar o que gerou aquilo. Toda causa tem consequência. Então, os filhos que desrespeitam pais não foram educados em valores, muitas vezes muito importantes, deixados de lado. Deixados de lado como o respeito e a reverência que se deve ter àquele que veio antes, que preparou o caminho, que deu a própria vida e ofereceu o que pôde. Então, os filhos que desrespeitam pais precisam passar por um processo de reeducação, de conversa, de terapias, para que possa esta família voltar a ser uma família no sentido funcional, em que os elementos da família, os membros da família interagem de modo seguindo as leis do amor, que informam que é necessário haver um respeito à ordem, que é necessário que haja uma interação entre as pessoas com equilíbrio e que todos os rolos, os emaranhamentos sejam desfeitos para que essa família possa conviver da melhor forma. É importante, então, que, para evitar conflitos, desavenças, brigas, sofrimentos, disputas, e ser o dono da razão, ou perder o vínculo afetivo uns dos outros, que cada qual se coloque no lugar devido, dentro das ordens do amor, que são: todos nós temos uma origem e alguém veio antes de nós. Todos nós pertencemos ao mesmo grupo. Então, a história do grupo interfere também na vida de cada um. E todos nós merecemos amor e merecemos viver em uma família harmônica. Mas para isso é necessário que todos estejam empenhados, que esta família funcione como um sistema harmonioso. Espero ter ajudado, foi bom contar com você até aqui. Vamos nos ver em breve em outro vídeo. Mandem suas perguntas, sugestões, suas avaliações críticas que possam ajudar o nosso canal a ir ajudando cada vez mais pessoas, de um modo simples e direto. Tudo de bom? Até!